Era uma vez uma turminha que adorava histórias e um belo dia encontrou adultos dispostos a contá-las. Foi assim que meninos e meninas viajaram na imaginação, aprenderam a ouvir e descobriram um monte de coisas legais sobre a vida. Pois é, pais e educadores já perceberam que o contato com a literatura ainda na primeira infância tem muito a acrescentar na formação de um indivíduo. E é essa conversa que eu vou ter agora com a Juliana Figueiredo, que é professora e contadora de histórias, e também com a Cláudia Sintoni, especialista em mobilização social do Itaú Social. Bom estar com vocês. Vamos ter uma conversa lúdica e ao mesmo tempo muito real, com resultados concretos, né? Quero muito começar com você, Juliana. Por que será que o faz de contas tem lá a sua importância, a sua grande importância nessa fase da vida? Porque imaginar é um alimento vital para o ser humano. Então, as histórias, elas alimentam esse hábito de imaginar, né? Quando você escuta uma história, você se dá a oportunidade de ver as coisas com as suas cores, de pensar com os seus sonhos, de nomear com as coisas que você quer nomear. Então, assim, tem até o Vygotsky que fala isso, que a imaginação não é um movimento ocioso da mente, né? Ela é uma função vital do ser. É vital. Se a gente para de imaginar, a gente para de criar, a gente para de viver, a gente para realmente de participar conscientemente das coisas, né? E provavelmente isso vai ter um resultado pouco tempo depois, já na escola, no próprio rendimento escolar da criança. Em como você se coloca diante da vida, é na escola, é na sua família, em toda e qualquer situação, você que aprende a imaginar, você tem mais criatividade para dialogar, você tem mais criatividade, prontidão para se colocar. A criança que brinca, né, de ser, de faz de conta, eu acho que tem esse princípio, a origem desse brincar, desse fazer criativo, tem nesse hábito de ouvir histórias. Na prática, Cláudia, como esse contato com a literatura na infância pode ajudar no desenvolvimento integral de uma criança? Bom, a gente fala que ela está aprendendo, né, e aí se desenvolvendo desde que está na barriga, né, desde de 0 anos, né, e que são importantes essas formas diferentes de contar a história. Então, desde você contar uma história, né, e às vezes é uma história que não precisa ser uma história da literatura, mas você contar a história da sua vida, a história da família, isso já tem uma importância. E ouvir um ritmo que é diferente quando você lê um livro, né? Então, a leitura coloca a criança na nossa cultura, né? Então, o livro é um bem cultural e a leitura para ela se colocar. E aí, respondendo você, né, Eliane, tem vários estudos que demonstram realmente o quanto essa leitura de um adulto para a criança, por exemplo, dos pais, dos educadores, o quanto isso vai se refletir sim em aprendizado, no rendimento na escola. Então, a criança que tem essa experiência de ouvir histórias, ela vai aprender mais rápido, né? Vai se alfabetizar mais rápido, ela vai ter efeitos, inclusive na repetência ou não na escola, até os 14 anos, são efeitos duradouros se a gente continuar estimulando esse hábito, né? E no vocabulário, então, aumento do vocabulário, na criatividade. E a história de ficção e a literatura, né, especificamente como a Juliana estava falando, ela traz um desenvolvimento de outros aspectos que não são cognitivos, né? Então, a empatia, desenvolver a empatia, né? Então, se colocar quando a criança pode vivenciar um personagem, né? E isso acompanhado muitas vezes de um adulto, né? Então é uma experiência segura. Elas vivenciam mesmo, né? Vivenciam, né? Elas vivenciam. E a própria escrita é mais rica. Isso mesmo. Quando você conta histórias, você tem o hábito, a criança que tem o hábito de ouvir histórias, ela escreve melhor, ela cria melhor, né? Que se você não conta a história para a criança e depois você obriga a criança a escrever, ela vai escrever sobre o quê? Se ela não ouve história. Se ela não tem liberdade de imaginar, ela vai escrever. Ela escreve muito melhor. Não vai criar. Olha só, no site do Itaú Social eu encontrei um documentário chamado Para Gostar de Ler. Eu quero muito compartilhar um trecho com você agora. Hoje, com os estudos da neurociência, a gente sabe que os estímulos para a leitura começam até antes do bebê nascer.
Tem uma região que é a região temporal, que é a região auditiva, ela começa a ser estimulada antes até do nascimento e continua, sabe até quando? Até mais ou menos os 18 anos. Como que a leitura, então, influencia nisso? Muito. A gente pode entender a leitura como você ler imagens, ler situações, mas ler palavras, ler textos, ler contextos. Ó, o passarinho, ó. O passarinho, ó. Ai, eu tô com sono, mãe. O filhotinho do homem é um filhotinho muito talentoso e muito dependente. Então, esse bebê ele precisa ser acolhido num universo de cultura, num universo de palavras. A gente fala para os bebês de tudo. A gente fala para o bebê palavrão, a gente fala que a gente vai comer ele, a gente faz cosquinha, a gente fala que ele é a maior porcaria do mundo, a gente conta que a gente foi na feira, que a gente está estressado no trabalho, que a gente brigou com o chefe, que a gente está triste. A gente fala de tudo. E com isso, a gente introduz ele na língua. A gente começa a ensinar para ele uma série de coisas sem se dar conta. E acolhe ele calorosamente na cultura e na linguagem. Olha o foguete! Muito bacana, né? Muito. Muito bacana. Como eu disse aqui, a Juliana, no comecinho lá do programa, a Juliana também é contadora de histórias, né? Vai contar alguma pra gente agora? Ah, posso contar. Por favor. Então, Qual é? Vou contar uma bem curtinha, então. Até mostrando como que a história ela pode ir para o lugar que a gente quiser. Então, assim, é uma história que eu acho que serve para muitos temas, digamos assim. Então, na floresta, tinha um vagalume que ele adorava voar, né? E piscar o dia todo, a noite inteira, né? E uma vez a cobra viu esse vagalume e decidiu comer esse vagalume. E ela passou a noite inteira perseguindo o vagalume. E o vagalume voava, fugindo, disparado longe para fugir da cobra. E a cobra ia atrás do vagalume. E o vagalume fugia, e a cobra... Até que já estava quase amanhecendo, depois de uma noite inteira de perseguição, o vagalume viu que a cobra iria comê-lo. E ele parou e falou assim: "Peraí, dona cobra, eu sei que a senhora vai me devorar, então... Antes que a senhora faça isso, eu gostaria de ter o direito, pelo menos, de perguntar 3 perguntinhas para a senhora." E ela falou assim: eu não costumo deixar minhas refeições falarem, mas vamos lá, já que eu vou te comer mesmo, pode falar. E aí o vagalume: "Ô, dona cobra, eu fiz alguma coisa de mal para a senhora?" Aí a cobra parou. Não. Até que não. Então, dona cobra, eu faço parte da cadeia alimentar da senhora? Não. Então, dona cobra, por que a senhora quer me comer? Porque você brilha. Nossa. Sensacional, eu gostei. Muito bom. O poder do convencimento, você trabalhou aí. E dá para ir para onde você quiser Pra onde com mais essa quiser. história, né? Se você tiver alguma, até questões de perseguição dentro da sala, né? Dentro de uma escola, ou dentro com os seus filhos, se você sentir, né, que os seus filhos estão vivendo algum tipo de perseguição dos dois lados, é uma história que serve muito bem. Nós separamos o Facebook da Juliana, vamos colocar na tela aí para você, se quiser seguir, é muito bacana. Tem, inclusive, lá fotos de trabalhos que você faz. Eu vi que em escolas, em outros locais, você utiliza elementos, né? Você leva bonecos, tem até assistente trabalhando com você. Isso tudo tem o seu motivo, ajuda a prender a atenção da criançada. Sim, porque a história você pode contar de infinitas maneiras, né? Você pode trazer tanto só a oralidade, que você traz a figura da palavra, né? Você aprende a história e você conta, quanto com os bonecos, dependendo da idade das crianças, os bonecos é que prendem a atenção das crianças. Objetos, existem infinitas maneiras realmente de se contar uma história. Você pode transformar qualquer coisa num personagem, né? Você pode trazer o som de diversos objetos também, instrumentos musicais. Então,
Há uma maneira, infinitas maneiras realmente de trazer as crianças para o universo da história, mas sem se perder nos objetos. Assim, o boneco não pode ser mais importante que a história que você vai contar. Não pode tirar a atenção. Não pode. É um exercício. Nem o contador pode ser mais importante que a história, né? Então, assim, qualquer coisa que sirva à história pode ser usada na história. Eu acho que é importante falar dessas formas, como a Juliana está trazendo, de narração e de introdução da história, né, para as crianças, né? Acho que tem uma coisa, a gente tem uma escolha de fazer a mediação da leitura com o livro, que é um outro caminho, né? Porque, inclusive, a gente vê que muitos pais, às vezes, ficam tímidos, porque não tem uma habilidade. A Juliana, além de professora, é uma atriz, ela tem uma disponibilidade corporal, inclusive. Sim. Tudo para sem elementos, sem recursos visuais aqui, só contando, instigou a nossa, prendeu a nossa atenção. Exatamente. Então, isso é uma forma, mas ela exige outras habilidades e outras competências que às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho esta capacidade. Então, a gente acha que é importante trazer a mesma característica disso, do lúdico, com o livro. O livro também é um brinquedo que a criança pode manipular. Muitas vezes ela vai rasgar, não tem problema, né? Vamos consertar. Por favor, não tem problema. Vamos manusear os livros. Deixa as crianças pegarem. Vamos folhear, sentir. Isso. E assim, rasgou, tá bom, então vamos consertar junto, porque a criança vai entendendo para que serve o livro, o que é que tem ali. Que ali tem uma história permanente, que tem começo, meio e fim, tem um ritmo. Isso tudo dá muita segurança para as crianças. Ela vivencia aquele personagem, mas com a segurança de um adulto, como eu estava dizendo, né? O adulto leva na mão. Algumas pessoas ficam mais seguras, então pais e educadores podem apresentar o livro e contar a história que está no livro ali. Muitas vezes a gente diz, não precisa, o livro tem elementos, tem ilustração que ajudam, então ele por si só já tem tudo, né? E aí é outra forma que complementa. O livro, ele é a fonte. Isso. Eu, quando conto histórias assim, em sala de leitura, né, e eu mostro que aquela história veio daquele livro e conto também com o livro, né, chamo as crianças para lerem juntos, né, para lerem o título, enfim. Mas eu costumo dizer para as crianças que você pode aprender a história com um contador de história, mas você vai andar com um contador de história dentro da bolsa? Pois não. Isso. Pois é, o livro cabe na bolsa. Então, quem quer conhecer novas histórias, aí mostra aquelas estantes cheias de livro. E é o momento que o livro entra na vida da criança. E a gente tem que pensar num país, Eliane, que tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade de ler. Ler não é fácil. Né? Então, e pessoas analfabetas que falam, eu não vou poder fazer isso com meu filho? Vai. Porque o vínculo, aquela disponibilidade de estar com a criança, às vezes isso é mais importante, e também tem estudos que mostram isso é mais importante para formar uma criança leitora do que a história. Então, tem livros de imagens que você pode inventar histórias, então o adulto pode, o fato dele sentar ali e ler. Em último caso, exercitar a criatividade e inventar na hora exatamente. Entender essa Olha só, o tempo voa aqui, passa muito rapidinho. Eu quero trazer um outro contexto para vocês comentarem rapidamente, que é o livro também como um elemento protetor para essa criança. Muitas histórias podem já fazer com que aquela criança entenda questões como bullying, questões como abuso. Isso também é importante ressaltar, Cláudia. É importante, na verdade, a literatura faz isso. Um bom livro de literatura é o que a gente estava dizendo, essa vivência fortalece a criança, porque ela vivencia com um adulto. Então, histórias profundas, às vezes as pessoas têm medo de trazer temas como morte, por exemplo. Os temas estão ali e a oportunidade de estar junto é que ajuda a criança a superar e a viver aquilo. Ela vai pedir, tem crianças pequenas, todo mundo já viveu isso, que pede para repetir muitas vezes uma história, porque ela está elaborando coisas. Então,
por si só, a literatura faz isso. Essa arte tem essa capacidade de fazer isso. E algumas histórias muito bem estruturadas com esses temas, muitas vezes ajudam também, né? Então, psicólogos podem indicar, não sei se a Juliana... Sim, tem. As origens das histórias são muitas, né? E existem histórias específicas de ensinamento, são histórias que vão no âmago mesmo da questão, elas te modificam profundamente. Olha só, nós separamos alguns livros infantis que tocam nessas questões aí mais delicadas. Tem o Flix, de Ziraldo, que conta a história de uma cor que não se encontra, enfim, que não encontra o seu lugar no arco-íris por ser diferente das outras. Na mesma linha, A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos, fala de um menino que sonha com um lugar ao qual possa pertencer. Em Monstro Rosa, da escritora e artista espanhola Olga de Dios, fala sobre desigualdade e preconceito. Já Pedro e o Menino Valentão, de Ruth Rocha, traz referenciais de comportamento e sociabilidade. Separamos ainda Não Me Toca Seu Boboca, escrito pela Andrea Taubman, e Pipi Fifi, por Caroline Arcari. Esses dois são considerados ferramentas contra abuso sexual dos pequenos. A gente pode dizer, Cláudia, que introduzir crianças, né, levar a literatura infantil para as crianças, isso ajuda de alguma maneira a gente a transformar a sociedade? Isso tem um peso transformador grande? Olha, a gente acredita muito que sim, né? Porque é exatamente o que eu estava dizendo, essa experiência transforma a pessoa, fortalece a criança, né? Então, se ela pode experimentar, ela entrar neste mundo, e fora que ela está entrando numa cultura, né? Então você oferecer a leitura, isso é você trazer para junto de todos, né? Então eu tenho certeza disso, e a gente trabalha para levar a leitura e levar livros para cada vez. A gente já distribuiu mais de 50 milhões de livros nesse país, porque a gente quer realmente que isso chegue para as crianças desde muito pequenas, porque isso vai fazê-las crescer melhor, né? Tá bom, olha só, eu quero apresentar para vocês o trabalho da atriz e contadora de histórias Fafá. Ela mantém um canal no YouTube chamado Fafá Conta Histórias, com mais de 21 mil seguidores e muitos vídeos. A Fafá gosta de reproduzir livros infantis. Alguns clássicos como Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, estão lá. Vamos ver um pouquinho? Aqui pro céu aponta! Capte uma história que a Fafá conta! Aí, agora foi, deu certo! A antena captou. Qual será que é a história? Vou mostrar pra vocês. É este livro aqui, ó. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, da editora Ática. Então, se preparem, fiquem bem confortáveis, chame os amigos, que a história vai começar. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes. Os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo de pantera negra na chuva. A Fafá está com a gente conectada. Oi, Fafá. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Esse é um exemplo de um clássico, mas parece que você aprendeu despertou esse gosto pelas histórias e acabou se tornando uma contadora a partir de uma experiência com a sua mãe. A sua mãe inventou uma história, foi isso? Os Entalados? Isso, quando eu era criança, ela criou essa história para contar para mim antes de dormir. E, como todas as histórias, a gente pede para que repita várias vezes, né? É o que a Cláudia então, minha mãe contou aqui muitas vezes para mim, depois para minha irmã, para as crianças da família, e a gente transformou em livro. Então, foi a primeira história que eu aprendi a contar, e por muito tempo era única também. Agora, contando esses clássicos, você de alguma maneira também está estimulando a leitura do livro físico? Eu acredito que sim, porque antes de contar a história, eu sempre faço a apresentação do livro, né? Então eu mostro o livro, falo qual é o autor, qual é a editora. Geralmente no meu blog eu ainda faço
me faltou a palavra, mas enfim, eu falo sobre os livros no meu blog também, não só dos que eu conto, mas também dos que eu conto no canal. Então, assim, o tempo todo eu estou falando do livro, no Instagram, em todas as redes, eu me refiro a eles. E eu sei que tem um retorno porque acontece de ver foto ou vídeo da criança assistindo a história com o livro na mão, ou de criança que falou que os pais compraram o livro porque viram a contação no canal, ou quiseram assistir a história porque conhecem o livro, gostam muito. Então, eu acredito que é um bom trabalho assim, de incentivo à literatura. Agora, como você seleciona, escolhe uma nova história para um novo vídeo? Primeiro, a história tem que me tocar. Eu tenho que ler aqui a história e falar... Nossa, a Juliana aqui já sorriu, concordou com você. Tem que não tem tocar, como contar a história se você não gostar dela, lógico. Né? Inclusive, eu adoro essa história do vagalume que você contou. Ela quase entrou no canal. Façam uma parceria aqui, o Conexão, criando uma coisa nova, ó. Façam uma parceria. Eu quero muito que você deixe a sua mensagem. Por que contar histórias? Você acredita que está transformando vidas? Você transformou a sua própria? Olha, eu acho que eu transformei a minha, porque isso surgiu num momento que eu estava super sem trabalho, estava difícil das coisas acontecerem, e eu vi na contação uma forma de me reinventar profissionalmente, né? Então, você é formada em design, não é? Desculpa te cortar, mas só para até dar o real peso dessa mudança, né? Na verdade, eu nunca trabalhei realmente como designer, eu sempre trabalhei como atriz. Mas eu fazia teatro, faço bastante comercial para TV, e fica numa função muito esperando que as coisas venham, né? Então, com a contação, eu consegui mudar isso. É parte de mim o trabalho. E o canal também me deu essa oportunidade. E os retornos... Desculpa, Oi, conclua. Eu acredito nessa mudança, então, claro, pela minha própria vida, mas de ver como as histórias atingem não só as crianças, né? Mas as histórias são para qualquer idade, mesmo as histórias de livros tidos como infantis, eles podem tocar os adultos, os adolescentes, e isso é muito legal. Então, eu super acredito no poder das histórias. E rapidinho, o que você já teve de retorno positivo em relação ao seu trabalho? Nossa, eu acho que eu só tenho retorno positivo. É muito bom ver o quanto as pessoas passaram, de repente, a se interessar mais por literatura ou começaram a ficar mais... conhecer melhor o nome dos autores, porque elas estão mais envolvidas ali no meio da leitura ou das editoras. Chegar em contação ao vivo e encontrar uma criança e ela conhecer aquela história, porque ela já viu várias vezes no canal, e gostar muito, pedir... E as pessoas me mandam um e-mail, mandam foto, vídeo das crianças assistindo, falando que adoram. Professores também. Eu tenho um retorno bem legal de professores e pais que falam que... Você tem uma ferramenta poderosa aí, né? Você criou uma ferramenta poderosa de incentivo à leitura. Quero, Fafá, agradecer a sua participação no programa. Tá bom? A gente vai tirar sua imagem da tela e colocar o canal no YouTube para quem está em casa poder acompanhar. Legal, muito obrigada pelo convite e se inscrevam lá no canal Fafá Conta. É isso, Fafá Conta Histórias, está aí na tela para quem quiser acompanhar. Meninas, a gente tem um minutinho final, eu gostaria de uma mensagem super rapidinha. Eu acho que no final das contas também o que fica é a gente estar formando novos leitores, né? Incentivando esse contato com a literatura tão precoce. Eu Juliana? deixo então um recado aos professores, né? As professoras e professores de um modo geral, que contem histórias para as suas crianças, que reservem realmente um tempo diário para contar uma história. A partir da história você pode ir para o conteúdo que você quiser, né? Eu acho que se todos os dias receber os seus alunos com uma história, nem que seja uma história com o livro, uma história sem o livro, uma história sua, uma história de cada criança, as histórias são fundamentais para a aprendizagem, uma aprendizagem feliz. Olha, já pensou se a gente podia lançar aqui um desafio para cada professor que vem assistir essa entrevista, cria uma história, né? Perceba assim no semestre como é que a turma se comportou, como é que o aluno X, o Y, o que ele fez de arte, o que fez de sucesso, uma dúvida mais importante, aí criar uma historinha. Já pensou? Muito bom. De um alcance, né, infinito. Cláudia, quer se despedir?
Eu queria reforçar essa coisa que, assim, o convite é para todos os adultos, né? Eu acho que, assim, eu te perguntei se tem filho, não, você tem outras, mas você tem crianças ao seu redor. Então, eu acho que, assim, pais, educadores, pais que têm dificuldade de ler também podem fazer isso, e também podem ser mediadores e apresentar os livros para as crianças. Tem dicas no site do Itaú Social. Tem também. Itaúsocial.com.br/criança. Ou /dicas. A gente tem dois caminhos. Esse que estão mostrando é o itaú.com.br/criança, que é ligado à campanha Leia para uma Criança, a campanha do Itaú. E no Itaú Social também a gente tem aquelas pesquisas, por exemplo, estão lá, e tem outras referências também, né? Enfim, é isso. Eu acho que todo mundo pode fazer esse trabalho, o adulto participar, né, desse momento com a criança. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada, foi um prazer tê-las aqui. Foi um prazer. Obrigada a você de casa também pela companhia. Até o próximo Conexão. Tchau, tchau.